Olá, alunos! Hoje vamos dar sequência às aulas de matemática. Vamos concluir o assunto de matrizes fazendo matriz inversa. Depois nós vamos entrar em determinantes, certo? Vamos comigo? Matriz inversa. Dada uma matriz A quadrada de ordem n, se existir uma matriz A' de mesma ordem, tal que A vezes A' é igual a A' vezes A, que é igual a uma identidade de ordem n. Então A' é a matriz inversa de A. Representamos a matriz inversa por A elevado a menos 1. Vamos aos exercícios. Bom, vamos então terminar o conteúdo de matrizes. Faltou matriz inversa, que é um conteúdo um pouquinho algébrico além. Vamos terminar então o conteúdo de matrizes. Faltou matriz inversa. Vamos comigo? Nós vamos resolver o exercício 11. Então a questão 11... calcule a matriz inversa de cada uma das matrizes. Eu vou fazer a primeira e vocês vão fazer as outras duas e depois eu vou mandar o gabarito no grupo. Correto? Bom, como que você vai ter que fazer? Como é que é uma matriz de ordem 2, você vai multiplicar por letras. A gente costuma colocar A, B, C, D e igualar a uma matriz de identidade. Sempre será assim, você vai multiplicar A por ABCD igual a uma matriz de identidade. Bom, então vamos lá. Linha vezes coluna. Menos 2 vezes A, menos 2A. 3 vezes C, mais 3C, que é igual a 1. Você continua aqui, vai para cá. Menos 2 vezes B, menos 2B. 3 vezes D, mais 3D, que é igual a 0. Agora vamos para a segunda linha, começar tudo de novo. 6 vezes A, 6A. 1 vezes C, mais C, que é igual a 0. 6 vezes B, 6B. 1 vezes D, D, que é igual a 1. Observe que nós montamos dois sistemas. Então vou ter que achar o valor de A e C, e B e D, calculando os sistemas. Eu vou apagar o quadro e vou dar sequência. Bom, então nós temos que calcular o valor de A e C e depois de B e D. Nós temos duas formas para fazer isso. Nós podemos fazer por isolamento ou por substituição. O que consiste o isolamento? Você pega quando tem uma letra sozinha. Nesse caso, dá para isolar o C. Então, como dá para isolar o C, eu vou trabalhar com a linha de raciocínio por isolamento. Bom, vou repetir aqui a equação. Por que é a equação? Porque tem o sinal de igualdade. Vou isolar o C, o 6A fica do outro lado negativo. 6A mais 0 fica 6A. Esse valor eu vou jogar na primeira equação, no lugar do C. Vou primeiro copiar ela aqui, no lugar do C eu vou colocar menos 6A. 3 vezes menos 6A igual a 1. Menos 2A, 3 vezes 6, 18, menos 18A igual a 1. Devo 18, devo 2, devo 20A, que é igual a 1. A é igual a 1 sobre menos 20. Achei o valor de A. Só que o negativo tem que ir para cima, então menos 1 sobre 20. Ele nunca fica embaixo. Então A vale menos 1 sobre 20. Vou achar o C. Então, no lugar do A, eu coloco o valor que eu achei. Menos 1 sobre 20 avos. Como é que eu multiplico fração? Vou transformar o 6 em fração. Menos vezes menos mais. 6 vezes 1, 6. 20 vezes 1, 20. Vamos simplificar por 2. C é igual a 3 décimos. Achei o valor de A. E achei o valor de C. Vamos então agora aqui resolver por uma outra linha de raciocínio. Vamos resolver por substituição. Daria para eu resolver também por isolamento, isolando D. Você escolhe. Mas como isso é conteúdo de sétima série, vamos dar uma relembrada. Então, resolução por substituição.
Bom, no que consiste trabalhar com o raciocínio de substituição? Eu tenho que trocar o sinal de uma dessas variáveis. Aqui no caso não vai precisar, porque aqui eu tenho 6 positivo, aqui eu tenho negativo. Então eu já tenho trocado. Aqui os dois são positivos, normal, não preciso trocar. Mas eu tenho que então achar um múltiplo comum para 6 e 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima por 6 e embaixo por 2. Então vai dar menos 2 vezes 6, menos 12b, 3 vezes 6, 18b, e 0 vezes 6 dá 0. Tem que multiplicar todo mundo. 6 vezes 2 dá 12. Ó, tá vendo? Ficou um 12 positivo e um negativo. D vezes 2 vai dar 2d, que é igual a 1 vezes 2, 2. Depois que eu fiz isso, eu somo. Aqui vai anular, vai dar 20d igual a 2. D igual a 2 sobre 20. Portanto, D igual a 1 décimo. Vou simplificar os dois por 2. Achei o valor de D. Bom, vou explicar de novo. Quando você resolve por substituição, você vai ter que multiplicar e achar um múltiplo comum. Se você não, se aqui fosse tudo positivo, vamos supor que não tem aquele menos lá, você teria que multiplicar por um número negativo para trocar o sinal. Ficar um positivo e outro negativo. Entenderam? Bom, eu vou apagar e vou resolver agora o outro. Como eu achei o valor de D valendo 1 décimo, eu escolho a primeira ou a segunda coluna. Eu escolho a primeira ou a segunda equação para achar o valor de B. Vou escolher a segunda. 6b mais D igual a 1. Então, no lugar do D, eu vou colocar 1 sobre 10, que é igual a 1. Como aqui virou um número, vai para o outro lado. Ele é positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Vou trabalhar com fração dos dois lados. O mínimo de 1, 10 e 1 é 10. Por que eu vou tirar o mínimo? Porque eu estou subtraindo. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 6, 60b, é igual a 10 dividido por 1 dá 10, vezes 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes menos 1 dá 1. Então, ficou 60b, que é igual a 10 tirar 1, 9. B é igual a 9 sobre 60. 9 e 60 dá para simplificar em comum por quem? Por 3. Vai dar 3 e aqui vai dar 20. Dividindo por 3. Então, B vale 3 vinteavos. Pessoal, esse exemplo, esse exercício deu fração, mas nem sempre dá fração, dá número inteiro, número irracional, certo? Você tem que tentar. Finalizamos, vamos responder então a matriz inversa. Então, A elevado a menos 1 é igual. Quem ficou no lugar do A? Menos 1 vinteavos. Quem ficou no lugar de B? 3 vinteavos. Quem ficou no lugar de C? 3 décimos. E quem ficou no lugar de D? 1 décimo. Por que eu respondi assim? Lembra que lá no início eu não coloquei A, B, C, D? Aqui é a resposta da matriz inversa que gera uma identidade. Lembra que eu peguei a matriz, coloquei aqui, multipliquei por isso. Então, na verdade, aqui está a matriz inversa, que é a que eu encontrei. Entenderam? Determinantes. Introdução. Como já vimos, matriz quadrada é a que tem o mesmo número de linhas e de colunas, ou seja, é do tipo n por n. A toda matriz quadrada está associada um número ao qual damos o nome de determinante. Dentre as várias aplicações de determinantes na matemática, temos resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares, cálculo da área de um triângulo situado no plano cartesiano, quando são conhecidas as coordenadas dos seus vértices.
O determinante de uma matriz quadrada possui várias aplicações atualmente. Utilizamos o determinante para verificar se 3 pontos estão alinhados no plano cartesiano, para calcular a área de triângulos, para a resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações na matemática. O estudo de determinantes não se limita só à matemática, há algumas aplicações na física, como no estudo de campos elétricos. Atenção, só se calcula determinante somente quando a matriz for quadrada. Ou seja, matriz em que a quantidade de colunas e a quantidade de linhas são iguais. Para calcular o determinante de uma matriz, precisamos analisar a ordem dela, ou seja, se ela é 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, e assim sucessivamente. Quanto maior a sua ordem, mais difícil será encontrar o determinante. No entanto, há métodos importantes, como a regra de Sarrus, utilizada para calcular determinantes de matriz de ordem 3 por 3. E quando a matriz quadrada for de ordem maior ou igual a 3 por 3, pode-se utilizar o teorema de Laplace. Então, pessoal, consertem aí, né? Risquem essa parte. Há métodos importantes realizar no exercício. Então, isso aqui, ó, tá sobrando. Certo? No material. Determinante de matriz de primeira ordem. Está numa matriz quadrada de primeira ordem, M é igual a A11. O seu determinante é o número real A11. Determinante é o próprio elemento A11. Observação: representamos o determinante de uma matriz entre duas barras verticais que não tem o significado de módulo. Por exemplo, matriz M equivale que o determinante M é igual a 5, ou seja, então, ó, matriz é entre colchetes ou parênteses, determinantes é entre barras. Determinante da matriz de ordem 1 por 1 é o próprio elemento. Determinante da matriz M, cujo elemento M1 é igual a menos 3, equivale que o determinante é o próprio menos 3, ou seja, entre barras, que significa determinante de menos 3, é o próprio menos 3. Determinantes de segunda ordem. Dada a matriz M de ordem A11, A12, A21, A22, de ordem 2, por definição, determinante associado a M de segunda ordem é dado por determinante M, ó, observe que ficou entre barras, você multiplica as diagonais principais menos a secundária. Então, A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. Diagonal principal menos secundária. Esse menos faz parte da fórmula, da regra, da lei. Portanto, o determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto, ou seja, o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal principal e dos elementos da diagonal secundária. Veja o exemplo. Então, 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Diagonal principal menos, por isso que tem esse menos, da secundária. Você tem 10, gasta 12, fica devendo 2. Regra de Sarri. O cálculo determinante de terceira ordem pode ser feito por meio de dispositivo prático denominado regra de Sarri. Aqui no Brasil a gente fala Sarrus, por causa da escrita, mas a pronúncia é Sarri. Acompanhe como aplicamos essa regra para um determinante de terceira ordem, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Primeiro passo, a gente repete as duas primeiras colunas do lado da terceira. Então, do lado da terceira coluna, A13, A23, A33, a gente repete A11, A21, A31, aqui, e A12, A22 e A32, aqui, os mesmos números. E seguimos para o segundo passo. Encontramos a soma do produto dos elementos da diagonal principal como os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos paralelas a essa diagonal. A soma deve ser procedida do sinal positivo, ou seja, você vai pegar o elemento A11 vezes A22 vezes A33. Como é de ordem 3, você vai ter que multiplicar 3 elementos. A12, A23 e A31, e depois A13, A21 e A32. Então você vai multiplicar as três diagonais principais e vai somá-las. Terceiro passo. Encontramos a soma do produto dos elementos da diagonal secundária com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. A soma deve ser precedida do sinal negativo. Já na diagonal secundária, você vai trocar o sinal do resultado que der. Por isso que tem esse negativo aqui. Você vai multiplicar A13, A22, A31. O resultado, se der positivo, você põe negativo. Se der negativo, você põe positivo. A mesma coisa você vai fazer para as três diagonais secundárias.
Aí depois, para você encontrar o resultado determinante, você vai pegar o resultado da diagonal principal menos o da secundária. Mas se você já trocar o sinal aqui, você não vai precisar o menos, porque ele já vai ter trocado. Então vai ficar o resultado da principal, você vai somar ou subtrair, dependendo do resultado, pelo da secundária. Pessoal, então vamos calcular determinantes. Então, não se preocupe com aquela teoria, talvez vocês tenham ficado assustados, né? Mas vamos ao cálculo que vocês vão ver que não é nada tão complicado. Primeira coisa, a gente só calcula determinante quando a matriz for quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela matriz que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, nesse caso, eu tenho determinantes. Por que eu sei que é determinante? Porque está entre barras. Então, determinante é para calcular o determinante desse elemento. Aqui eu só tenho uma linha e uma coluna. Então, uma linha e uma coluna é uma matriz quadrada. Nesse caso, det, que é o símbolo de determinante, é o próprio elemento. Então, o determinante é menos 3, porque ela é de ordem 1 por 1. Aqui também é uma matriz de ordem 1 por 1. Então, eu tenho uma linha e uma coluna. Então, a mesma lógica. Det é o próprio elemento. 10. Isso é difícil? Não. Então, a matemática tem que ser lida. Você tem que ler a matemática. Não tem como negócio de decoreba. É ler. Aqui agora eu tenho uma matriz quadrada com duas linhas, duas colunas. Então dá para calcular o determinante, porque só se calcula determinante quando a matriz for quadrada. Nesse caso, o determinante será diagonal principal, então 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Você multiplica, menos diagonal secundária. Então, diagonal secundária, diagonal principal. 3 vezes 4, que é igual a 12. Ó, esse menos é da regra. Diagonal principal menos diagonal secundária. Como os dois são negativos, não tem jogo de sinal. Você repete o sinal e soma. Você deve 2, deve 12, então você deve 14. Então, o determinante dessa matriz é 14. Negativo. Então, o determinante dessa matriz é menos 14. Tranquilo? Então, vamos de mais alguns exemplos para que você entenda melhor. Bom, a letra D eu tenho, então, uma matriz quadrada de ordem 2 e eu tenho que calcular o determinante porque está entre barras. Diagonal principal, 5 vezes menos 4. 5 vezes 4, 20. Mais vezes menos, menos 20. Menos, da regra, 6 vezes menos 3, 6 vezes 3, 18, menos 18. Ó, esse menos é da regra, esse menos é do produto, não tem nada a ver. Jogo de sinal, menos 20, menos vezes menos, mais. Então você deve 20, paga 18, você fica devendo 2. Não tem jogo de sinal aqui, o jogo de sinal só tem aqui, ó. Então você deve 20, pagou 18, ficou devendo 2. Esse é o determinante daquela matriz de ordem 2. Vamos ver aqui. 6 vezes menos 3, de novo, menos 18. Menos 0 vezes menos 2. Pessoal, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então você deve 18 e não gasta nada, fica devendo 18. Então, o determinante daquela matriz é negativo 18. Vamos ver aqui. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 1, 5. Menos 5. 16 tira 5, fico com 11. Então, o determinante daquela matriz, de ordem 2, é 11. Vamos ver esse outro caso. Menos vezes menos, mais. 7 vezes 1, 7. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 2, 6. Tenho 7, gasto 6, fico com 1. Então, o determinante daquela matriz é 1 positivo. Certo? Pessoal, vamos então agora calcular determinante de matriz de ordem 3. Então, quando eu falo matriz de ordem 3, ela é quadrada, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Se está entre barras, é para calcular o determinante. Se estiver entre parênteses ou colchetes, é só uma matriz. Correto?
você tem que ler a simbologia matemática, você tem que entender o que está escrito em matemática. Bom, cálculo determinante, terceira ordem, aplicando a regra de Sarri. A gente escreve Sarros, mas a pronúncia correta é Sarri, correto? Bom, nesse caso, a gente tem uma regrinha para poder aplicar só quando for de ordem 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos então repetir do lado da terceira coluna a primeira e a segunda. Então, menos 1, 2, 5, 3, 6 e negativo 4. Podemos colocar uma outra barra aqui. Agora, nós vamos ter, então, 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Bom, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Olha, observem, tem que ficar número embaixo de número para que você consiga ler. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Menos 6 vezes 6, menos 36. 3 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 4, menos 32. Bom, então você tem negativo 36, negativo 32. Você tem negativo 68. 120 tirando 68, vamos fazer uma continha básica aqui. Aqui fica 10, aqui fica 11. 10 tira 8, 2. 11 tira 6, 5. Então aqui dá 52. Agora nós vamos fazer da secundária. Então na secundária, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer também 3, ó. Só que na secundária, eu coloco o sinal de menos, porque o que vai acontecer? Eu vou multiplicar e tenho que trocar o sinal. Porque você viu no outro lá, que é a diagonal principal menos secundária, então aqui você já faz direto. Então aqui, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Negativo. Vou fazer de novo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Troca de sinal, menos 120. 8 vezes menos 1, 8. 8 vezes menos 4, menos 32. Troca de sinal, mais 32. Sempre tem que trocar o sinal. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36 positivo. Troca de sinal, 36 negativo. Então vamos lá. Devo 120, devo 36, devo 156. Bom, sinais diferentes, vou ter que fazer então a continha. Mesma coisa. 156 negativo mais 32. Bom, como 156 é maior, o resultado vai dar negativo. 6 tirar 2, 4. 15 tirar 3, 12. Então aqui vai dar negativo 124. Então veja bem, você só troca o sinal aqui. Aqui não, aqui é o resultado. Bom, vamos finalizar então a conta. Eu já tenho os dois valores. Det, diagonal principal e a outra. Você não vai colocar aquele menos porque você já trocou o sinal aqui. Então você tem 52 menos 124. Vamos fazer a continha. Menos 124 mais 52. A mesma lógica. 124 negativo é maior, o resultado vai dar negativo. 4 tira 2 dá 2. E 2 tirar 5 dá 7. Então o determinante vai dar negativo 72. Então vamos calcular mais um exemplo, aplicando a regra de Sarri. Então vamos repetir ao lado da terceira coluna a primeira e a segunda. Tem que ter muita atenção para não esquecer algum sinal. 3 diagonais principais. 5 vezes menos 2 é menos 10 vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. 6 vezes 4, 24. Vezes 1, mais 24. 1 vezes 3, 3 vezes menos 3, menos 9. Bom,
tenho 24, gasto 9, fico com 15. Agora, diagonal secundária. Tem que trocar o sinal dos 3 últimos. Ou melhor, tem que colocar o sinal negativo sobre os 3 últimos para lembrar que tem que trocar o sinal. Bom, então vamos lá. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2, troca o sinal, fica mais 2. 6 vezes 5, 30, 30 vezes menos 3, negativo 90, troca o sinal, fica mais 90. 3 vezes 4, 12, 2 vezes 0 fica 0. Então, somando, dá 92. Então, o determinante será 92 mais 15. Por que eu não vou trocar o sinal? Porque eu já troquei aqui em cima, certo? Então tem diagonal principal aqui se você trocou o sinal. Eu vou fazer um outro sem trocar o sinal. Agora eu vou fazer esse exemplo sem trocar o sinal lá em cima. Aí eu vou ter que proceder que nem aquele outro caso de ordem 2. Mesma coisa. Como é de ordem 3, eu vou repetir, aplicando o Sarri. Cuidado para não esquecer algum sinal, senão vira um transtorno. 3 diagonais principais. 7 vezes 4, 28, menos vezes menos mais, 28 vezes 3. 28 vezes 3, 8 vezes 3, 24, 6, 7, 8, 84. Então aqui vai dar 84. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. 6 vezes 2, 12, 12 vezes menos 1, menos 12. Então, somando, 144 tira 12. 132. Aqui. Vamos agora o outro sem trocar o sinal. Você escolhe, você faz trocando o sinal ou você faz sem trocar o sinal. Vou apagar aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 dá negativo 210. Ó, tá vendo? Eu não troquei o sinal. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, negativo 210, porque o 7 é negativo. Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16 positivo. Não troquei o sinal. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, tem negativo 210 com mais 34. Correto? Então, 210 negativo mais 34. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar 1, porque para ficar valendo 0, ele teve que pegar emprestado. Então, 10 tira 4, 6, 10 tira 3, 7. E baixo 1. 176 negativos. Ó, como menos 210 fica menos 176. Então, o determinante aqui, como eu não troquei o sinal, vai ser diagonal principal menos, aí você vai se obriga a colocar o menos, que é da regra de ordem 2 por 2. Secundária, que é negativo 176. Vai ter jogo de sinal aqui, então vai ficar 132 mais 176. Somando, vai ficar 308. Então, o determinante dessa matriz de ordem 3 vai dar 308. Tem casos que o exercício já te dá o determinante, você tem que achar o elemento que gera aquele determinante. Como aqui, ó. Esse é o valor do determinante, esse é o valor do determinante. Por que eu sei que é o determinante? Porque se aqui é barra, então eu cálculo o determinante, igual a tanto. Mas quem é esse elemento que gera esse determinante? É o que você vai descobrir. Então vamos lá? Então, a mesma coisa. Eu não vou escrever 10 porque eu já tenho determinante. 6 vezes x, 6x. Menos 4 vezes menos 2, menos 8.
igual a zero. Agora eu tenho que igualar, porque eu tenho determinante. Jogo de sinal, 8 positivo igual a zero. O 8 muda de lado, fica negativo. Menos 8 sobre 6. Bom, menos 8 sextos é uma fração. Só que dá pra gente simplificar por 2. X é igual a menos 4 terços. A fração sempre tem que estar em valor irredutível. O que significa irredutível? Quando não dá mais para simplificar. Então aqui é o valor de x, que zero, determinante zero. Se eu colocar aqui então menos 4 terços e fizer o cálculo do determinante, vai dar no final zero. Compreendeu? A mesma lógica aqui. Eu tenho valor determinante, tem que achar o x. Portanto, menos 3x, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 4 vezes menos 2, menos 8. Igual a negativo 2. Bom, eu tenho que igualar o determinante. Jogo de sinal, menos 3x mais 8 igual a menos 2. O 8, ele vai para o outro lado negativo e vai somar com o menos 2. Então, menos 3x é igual, como os dois são negativos, você vai somar, vai dar menos 20. X é igual a menos 20 dividido o 3 negativo, ele vem para cá com o mesmo sinal. Jogo de sinal, menos vezes menos, menos dividido por menos mais, e 20 não divide 3. Então aqui também deu uma fração. O que significa? Se eu colocar 20 terços aqui e calcular o determinante, vai dar negativo 12. Difícil? Beleza, né? Acontecem também situações onde eu tenho um determinante de ordem 3. Vamos lá? Então a mesma lógica, ó. Como aqui eu tenho uma igualdade, isso me obriga a repetir tudo. Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna ao lado. Igual a 6. Igual a 6. Então, ó, repeti a matriz de ordem 3 ao lado, já coloquei a primeira e segunda coluna. Se você quiser, você pode colocar um pontilhado aqui para separar. Agora vamos lá. Menos 2 vezes x vezes 1, menos 2x. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60 positivo. Menos vezes menos mais, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 3, 12. Menos 12x mais 72. Eu não posso resolver, deixo aqui, desse jeito. Agora você escolhe se você quer trocar o sinal. Eu já vou trocar. Ou não, como nós fizemos outro exercício. 5 vezes x, 5x vezes 3, menos 15x, vai trocar o sinal, 15x positivo. 6 vezes 1, 6, vezes menos 1, menos 6, troca o sinal, mais 6. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, troca o sinal, mais 16. Então, 15x mais 22. Como eu já troquei o sinal, então eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar menos 2x mais 72 mais 15x mais 22 igual a 6. Bom, veja bem, se eu não tivesse trocado o sinal ali em cima, eu teria que colocar um sinal negativo e colocar isso aqui dentro do parênteses para trocar o sinal. Menos 2x mais 15x vai ficar 13x positivo. Você subtrai. 72 mais 2, 94 igual a 6. Vou trocar de sinal. Então ficou 94 negativo. Devo 94, pago 6, fico devendo 88.
e o 13 vem dividindo. Então, para que o determinante dê 6, aqui dentro x tem que valer menos 88 13avos. Olha, meus exemplos estão dando frações, mas nem sempre dá frações, dá números inteiros. É porque eu bolei esses exemplos, tá? Então eu não tive como calcular números assim certinhos. Mas nos cálculos que nós vamos passar para vocês fazerem, vai dar valores fracionários e algumas vezes inteiros ou irracionais. Tudo é número.